Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe a tudo e a todos de maneira rica, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero falar aqui das duas mortes do Apocalipse. Seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem, repetir, para que você, se possível, ouça até o fim, para que alguém não pense que isso aqui é um julgamento ou uma condenação da minha parte. O livro do Apocalipse é um livro que precisa ser esmiuçado, estudado, aprofundado. O livro do Apocalipse é um livro que precisa ser esmiuçado de maneira mais precisa. Por isso que falei, eu quero te mostrar aqui as duas mortes do Apocalipse. Eu quero te mostrar aqui que há muita gente que está na igreja, mas que não está na presença de Deus. E quero também te mostrar aqui que há muita gente que já está no inferno. Está na Bíblia, eu vou te mostrar. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção, para que alguém não pense assim, o pastor está condenando alguém, porque muitas pessoas, estou falando de muitas e não todas, não estudam as escrituras e pensa que é uma heresia quando vê alguém mencionando a verdade bíblica da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Veja, João, na ilha de Pátimo, aonde ele escreveu o Apocalipse, ele diz que vê o trono e que vê aquele que está sentado no trono. Mas ele prossegue dizendo que de cuja presença fugiram a terra e os céus. Fugiram. Alguém que foge de algo, ora, se alguém está fugindo de algo é porque tem culpa no cartório. Se alguém está fugindo de algo é porque tem algo a esconder ou a ocultar-se. Alguém que foge é porque está escondendo algo, e alguém que esconde algo é porque está rejeitando ou tentando impedir que aquilo seja descoberto. Por isso ele diz, de cuja presença fugiram a terra, o povo, e os céus. Quando ele fala o céu, João está mencionando que há três céus. Para quem não sabe, existem três céus. Quais são os três céus? Primeiro, é esse que vemos, onde estão os espíritos malignos e as potestades. Segundo, os céus, onde estão os astros e as estrelas. O terceiro céu é onde Deus, o Todo-Poderoso, está no seu trono, entronizado em glória, de cuja presença, ou seja, quando ele diz que de cuja presença fugiram, ou se esconderam, ou se ocultaram, está se falando das pessoas que estão dentro da igreja, é verdade, mas estão longe, muito longe da presença, por isso está fugindo, se escondendo, rejeitando a presença, porque não quer renunciar, rejeitando a presença, porque não quer abandonar os velhos costumes, rejeitando a presença, porque não quer pagar o preço. Por isso eu disse que há muita gente, é verdade, dentro da igreja, mas que não estão na presença de Deus. Muitas pessoas. Conforme o versículo 11, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não, veja, o final do versículo 11, eu estou falando pausadamente para você entender. Final do 11, e não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para eles, para essas pessoas que fogem, ou que se escondem, ou que rejeita obedecer, que rejeita arrepender-se, que rejeita se converter, que rejeita renunciar, que rejeita andar corretamente na presença de Deus, que se recusa a andar na obediência da palavra, que se recusa a andar dentro das quatro linhas. Não se achou lugar para eles. Olha para mim, está na igreja, mas não tem lugar para eles na presença. Não é que eles não podem ter acesso à presença, mas o fato de não se arrepender, o fato de não renunciar, o fato de não se converter, de não abandonar a velha criatura, não se achou lugar para eles. Veja, a Bíblia está dizendo assim, que tem lugar na presença para todo mundo,
mas só pode ter acesso à presença quem o mundo abandona. Pode estar na igreja, mas não quer dizer que está tendo acesso à presença. E a Bíblia que afirma isso não sou eu. Por isso que ele diz, de cuja presença fugiram. Quantas pessoas têm se recusado a andar na obediência da palavra? Fugiram, estão ocultando, escondendo algo. Muitos, muitos e muitos. E não se achou lugar para eles. Sabe aquela pessoa que quer que Deus aceite ela como ela é? Mas ela não quer aceitar Deus como Ele é. É como se ela quisesse obrigar Deus a aceitar ela na qualidade de cachaceiro, de pinguço, de pingaiada. Tem pessoas que querem que Deus aceite elas na qualidade de um exemplo, na qualidade de ladrão. Tem pessoas que querem que Deus aceite elas vivendo na vaidade do pensamento. Tem pessoas que querem que Deus aceite elas na qualidade de mentiroso, de mentiroso, de adúlteros. Tem pessoas que querem que Deus aceite elas na qualidade de velha criatura. Aí onde entra o final do versículo 11. E não se achou lugar para eles. Está na igreja, mas não tem lugar para muita gente no reino. Está na igreja, mas não pode ocupar o lugar do reino. Está na igreja, mas não pode entrar no reino. Mesmo estando na igreja. Por quê? Porque recusa a presença. Estou falando da obediência. Recusa a disciplina, recusa arrepender-se, recusa converter-se, recusa ser disciplinado, recusa andar dentro das quatro linhas. E quando Deus usa alguém, traz alguém lá de fora, usa o pregador, aquele pregador simples que ninguém dá nada, para puxar a orelha, para disciplinar, ainda acha ruim, ignorante, rebelde, estúpido. Não se achou lugar para eles. Está na igreja, mas não tem acesso à presença. Não pode ocupar o lugar que no reino está preparado para essas pessoas. Mas elas não podem preencher esse lugar. Por quê? Porque tem recusado a presença pela velha criatura. Não tem lugar para eles no reino do céu. Porque querem que Deus aceite eles como são. O homossexual. Deus tem que me aceitar o homossexual. Quem falou? Homossexual, vou repetir aqui. O homossexual, se não se arrepender, vai para os quintos do inferno. Não pode ser salvo. Como o pastor que rouba, se não se arrepender, vai para o inferno também. Que adultera, se não se arrepender, também vai para o inferno. Aliás, já está. Ainda dá tempo de sair. E vou te mostrar. Fica até o fim da mensagem, que eu vou te mostrar na Bíblia. Versículo 12. Vi também os mortos. Lembra que eu falei da primeira e segunda morte do Apocalipse? Vou te mostrar agora. Vi também os mortos. Quem são os mortos? Os que estão recusando a presença, mesmo estando da igreja. Aqueles que não se achou lugar para os mesmos no reino dos céus. Por quê? Estão na igreja, é verdade, mas estão andando na ignorância do pensamento, na ignorância do coração. As pessoas que conhecem a palavra, mas andam errado na presença de Deus, não se arrependem, não se convertem. Está se falando da primeira morte aqui, a morte espiritual. Essa morte que João se refere, vou te mostrar no final da mensagem do que eu estou falando. Vi também os mortos. Quem são esses que João se refere? A morte espiritual, aqueles que andam errado na presença de Deus, que está dentro da igreja, mas que não obedece, que não quer se sujeitar a Deus por causa da ignorância, da rebeldia. Aí diz assim, os grandes e os pequenos, ou seja, os orgulhosos e os simples, os arrogantes e os humildes, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, no plural com S no final, não foi um livro só, 2 livros. Primeiro livro, o livro da condenação, o qual está na mão do adversário. Primeiro livro. Segundo livro, o que hebraico chama-se de Sefer Hai, ou precisamente livro da vida. Livro da vida, o segundo livro. Ainda há outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Veja, foram julgados segundo as suas obras, que tudo está escrito, conforme o que se acha escrito no livro. Ou seja, tudo que eu e você fazemos, de certo e de errado, está escrito. Alguém vai dizer assim, pastor, Deus pagou a minha dívida. Aonde? Quem falou? O pastor da minha igreja falou que Jesus pagou a minha dívida. Teu pastor não conhece de Bíblia não, se ele falou. Foi o obreiro que falou, esse obreiro que falou que Jesus pagou a tua dívida, está perturbado. Me mostra na Bíblia. Sabe o que está escrito? Está lá em Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida, cancelado e não pago.
Antes de alguém conhecer a Cristo, ou de aceitar a Cristo, a gente vivia até então, por não conhecer a Escritura, no estado de inocência. Quando aceitou Jesus, ali foi cancelado tudo que você fez até ali, porque não conhecia. Mas aceitou Jesus, conheceu a Escritura, não está no estado de inocência mais, estado de consciência agora. Está errando conscientemente, sabe que está errado, está fazendo. Então ele cancelou até aceitar ele. Agora que aceitou, conhece, não conhece? Não pode mais andar como andava antes. Aceitou Jesus porque quis, ele não te obrigou. Agora não pode mais andar na qualidade de velha criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo vive novidade de vida. Tem que deixar de lado quem era, viver a nova vida. Tem que abandonar quem era e viver a nova vida em Cristo. Ele não te obrigou a aceitar ele. Tua dívida não foi paga, foi cancelada. Agora, se alguém após aceitar Jesus, ou ter aceitado, se tropeçou, ou por não ter vigiado caiu e reconheceu, pediu perdão, vai se alcançar o perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas não ser rebelde e ignorante, passar a vida inteira na presença de Deus, andando errado, e o diabo enganar e achando que está salvo. Está fazendo um dívida com o adversário. Tem que se virar agora para se livrar da dívida. Ele cancelou, você fez dívida porque você quis. Como diz aqui, no final do versículo 12, conforme o que se achava escrito no livro. Ou seja, cada um foi julgado conforme estava. A partir do momento que aceitou Jesus, conheceu a Escritura, por isso aceitou. Aceitou conscientemente. Aceitou sabendo que ele é homem rígido. Aceitou sabendo das regras. Aceitou sabendo quem Jesus é. Aceitou sabendo que tinha que obedecer. Aceitou sabendo que não pode mais andar de acordo com o mundo, segundo o mundo, mas segundo a palavra de Jesus. É por isso que aceitou ele. Agora, se você aceitou e está andando no pecado, se você aceitou e está na vaidade, se você aceitou e está com ódio no coração, com muito pecado, já está nos quintos do inferno. Eu digo e afirmo na Escritura. Está nos quintos do inferno já. Dá tempo de sair de lá ainda. Ainda dá tempo de sair. Tem muitos crentes que já estão no inferno, por sinal. E não estou julgando não, vou te mostrar no fim da mensagem. Tudo está escrito que eu e você fazemos de certo e de errado. Ah, o senhor está julgando. Não, não estou julgando. Eu sei o que eu estou falando, estou te falando da Escritura. Aqueles que aceitou e estão andando errado. Aceitou conscientemente, sabendo que não podia andar segundo a velha criatura, mas deve andar segundo a palavra de Deus. Tudo que a gente faz está escrito. Então a primeira morte é aceitar Jesus, sabendo que ele é homem rígido, tem que se arrepender, tem que andar na obediência, segundo a Escritura e não segundo o mundo, e continua andando como andava antes. Primeira morte. Versículo 13: deu mar os mortos que nele estavam. Quando a Bíblia diz deu mar os mortos, eu já vi muito dizer assim, que entregou ao mar os mortos. Não, é que o mar está se falando de povo, irmão, de gente, de nação. Teve que devolver os mortos que nele estava para serem julgados, para passar pelo julgamento. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além. Veja, a morte e o além. Se fala de mar, falando de povo, gente e nação. Teve que o adversário, aqueles que estavam presos por eles, entre as nações, o mundo, os povos, teve que devolver ao Todo-Poderoso para passar pelo julgamento, teve que encontrar-se diante do Todo-Poderoso. Por isso diz, deu mal aos mortos que nele estavam, ou seja, o mar teve que devolver, o mundo adversário teve que devolver, encontrar-se na presença de Cristo para passar pelo julgamento. A morte e o além. A morte está se falando, repito, daqueles que conhecem a errado, que é a primeira morte. E o que é o além? Aqueles que estão no mundo, que teve chance e oportunidade que não aproveitaram. Entregaram os mortos que neles havia. Veja, foi entregue os mortos que neles havia no mundo lá fora. O adversário teve que entregar para passar pelo julgamento. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Seja quem está na presença de Deus, como quem está lá fora. Um por um deve ser julgado. João viu isso na visão celestial que ele teve na ilha de Pátmos, passando pelo julgamento, para então aquele que obedeceu ao aceitar Jesus para a salvação eterna, reinar com ele, e aquele que andou errado para a condenação eterna. Todos passarão pelo julgamento. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo, está falando de obediência, quando lá em Romanos 8
Está se falando daquele que anda na obediência a Cristo, que de fato renunciou. Quem renunciou e está andando de fato segundo as Escrituras, não segundo o mundo, não há condenação para ele. Vai passar pelo tribunal, mas estarão selados com o Espírito Santo. Aí o Filho do Homem olhará para eles e dirá assim: entrarão para o reino do meu Pai, entrará bendito do meu Pai, para o reino que para vós outros está preparado desde a fundação do mundo. Está escrito isso. E aí no versículo 14 vai dizer assim: então a morte, ou a segunda morte, então a morte e o inferno, veja, preste bem atenção na pronúncia, então, está tudo junto aqui, a morte e o inferno. A morte, as pessoas que conhecem andam errado na presença de Deus. Primeira morte, morte espiritual. E a pessoa que espiritualmente está morta, veja, a morte e o inferno, está junto as duas coisas. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Veja, inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra coisa. O lago está além do inferno. Vou repetir o 14. Então a morte e o inferno, morte e inferno, está junto as duas coisas, viu? A morte é a primeira morte que se refere à morte espiritual, aqueles que aceitou Jesus e andam errado na presença de Deus. Primeira morte. A morte e o inferno que estão juntos foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. A segunda morte é o quê? O lago de fogo. Então a primeira morte, que é a morte espiritual, aqueles que espiritualmente estão mortos, já estão no inferno, porque morte e o inferno estão juntos aqui. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Aqueles que morreram espiritualmente, mesmo estando dentro da igreja, ou que está andando errado na presença de Deus, sabe que tem que obedecer, não obedece, pessoa da opinião própria, pessoa arrogante, orgulhosa, ignorante, vaidosa, aqueles que roubam, que mente, que andam no adultério, os pingunços que bebem, diz que pode beber, já estão todos no inferno. Não sou eu não, a palavra de Deus que diz isso. Quem quiser que não se arrependa urgente não para ver para onde vai, já está no inferno, vai ser só lançado no lago. Se arrepende não para ver só. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo. A primeira morte é conhecer a palavra, andar errado na presença de Deus. A primeira está no inferno já, porque está junto. A primeira morte e o inferno estão juntas, as duas coisas. A segunda morte é o lago de fogo. E aí diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem são os que serão lançados para dentro do lago, que já está no inferno? Aqueles que estão andando errado na presença de Deus após ter conhecido a palavra, aceitado Jesus. Ainda há pouco tempo, irmão, mas dá tempo. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de deixar mentira. Ainda há tempo de deixar os escândalos, viu? Os causadores de escândalo. Hoje em dia há muitos pregadores causando escândalo, escandalizando o nome de Jesus. Não está escrito em Romanos 16:17 se afastar do escândalo? Eu vou dizer, quem anda cometendo escândalo com o nome de Jesus já está tudo no inferno também. Dando mau testemunho já está tudo no inferno. Dando mau exemplo já está tudo no inferno. Os orgulhosos já está tudo no inferno. Não se arrepende não para ver. Ainda dá tempo de sair. O tempo é curto, mas dá tempo de fazer alguma coisa ainda. Quem vai ouvir essa mensagem, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas: arrependei-vos. Boa reflexão.